Distribuição eletrônica nas camadas. Distribuição eletrônica do hidrogênio ao argônio. Cada uma das camadas eletrônicas pode comportar um diferente número máximo de elétrons. Por exemplo, a primeira das camadas comporta no máximo 2 elétrons, que é a camada K. A segunda, que é a L, no máximo 8. E a terceira, que é a M, no máximo 18. Existe uma tendência de os elétrons ocuparem camadas de energia mais baixa. Quando os elétrons estão na situação de menor energia possível, dizemos que o átomo está em seu estado fundamental. Usando técnicas experimentais adequadas, os cientistas determinaram a distribuição eletrônica em camadas para os átomos dos elementos químicos, ou seja, quantos elétrons há em cada um dos níveis da eletrosfera dos átomos, eletricamente neutro e no estado fundamental. Então, veja bem, nesse esquema aqui, nós temos aqui a representação de cada quadradinho que compõe, aqui, olha, a tabela periódica. Então, primeiro a gente vai analisar esta imagem e depois a gente vai passar para essa. Então, veja bem, em cada quadradinho aqui, nós vamos ter o símbolo do elemento químico sempre na parte superior e esquerda do quadrado. Neste caso aqui, nós temos o Ar, que é o argônio. Aqui no núcleo, nós temos o número de prótons, que neste caso é 18. E aqui, em preto, nós temos o número de elétrons distribuído por camadas. Então, o argônio, que tem 18 prótons, ele vai ter 18 elétrons. E aí, esse número de elétrons, ele vai ser distribuído por camada. Então, nós temos a primeira camada com 2, que é a K. A segunda, a L, com 8. Então, aqui 8 mais 2, 10. Para 18, falta 8. Então, a terceira camada com 8 elétrons. Só lembrando que a soma da distribuição dos elétrons por camada tem que ser igual ao número de prótons, ok? Então, com base nessa explicação, a gente pode já analisar a distribuição eletrônica dos primeiros 18 elementos. Então, nós temos do número 1 até o número 18, ok? Que é do hidrogênio ao argônio. Então, cada elemento químico ele tem um número atômico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? Então, a numeração que é dada para cada elemento químico, ela está em consonância ao número de prótons e ao número de elétrons. Então, o hidrogênio, ele só tem um próton. Então, ele é o número 1 da tabela periódica. Do mesmo jeito que o hélio tem 2 prótons, 2 elétrons, então ele é o número 2 da tabela periódica. E o argônio, que tem 18 prótons e 18 elétrons, é o número 18 da tabela periódica. Então, a organização dos elementos químicos na tabela periódica, eles estão harmonizados com o número de prótons e elétrons que constitui cada elemento químico. Olha só aqui, ó, o alumínio. Ele é o número 13 nessa ordem, 11, 12, 13. Por que 13? Porque ele tem 13 prótons e na distribuição eletrônica ele terá 13 elétrons. Neste caso, com 3 camadas. Primeira camada K com 2, a segunda L com 8, e aí eu já tenho 10, para 13 falta 3. Então, hoje uma camada com 3. Ok? Só lembrando aqui também que a organização dos elementos químicos na tabela periódica também estão harmonizados pela quantidade ou pelas
na verdade, pelo número de camadas constituinte na distribuição eletrônica dos elétrons. Olha só. Hidrogênio e hélio com apenas uma camada, a camada K. Aqui, ó. Do lítio ao neônio, todos eles só têm duas camadas, que é a K e L. E do sódio ao argônio, todos eles têm 3 camadas, ok? Então, veja bem, distribuição eletrônica dos elementos representativos. O esquema a seguir apresenta a distribuição eletrônica de diversos elementos representativos dos grupos 1, 2, 13 e a 18. Então, olha só, as informações nela contidas serão bastante úteis para verificar que existe uma relação entre a distribuição eletrônica de um elemento e sua posição na tabela periódica, ou seja, seu período, que vai sempre estar determinado na linha horizontal. Então, aqui nós temos os períodos, ó. Então, a linha horizontal é esta linha assim, ok? Primeiro período, segundo período, terceiro período e assim sucessivamente. E seu grupo que compõe na coluna vertical. Grupo 1, 2, 13, 14 e assim sucessivamente. Então, para entender, olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o elemento químico, o bário. Então, a gente vem e identifica o bário. Bário, achamos o bário. O bário, o número atômico é 56. Então, ele está localizado no sexto período e no grupo 2. Um outro exemplo, o alumínio. O alumínio, aqui, ó, o alumínio é o elemento químico número 13. Ele está localizado no terceiro período e no grupo 13. O iodo. A gente vem aqui e acha o iodo. O iodo está aqui. Então, o iodo tem o número atômico 53. Então, ele está localizado no quinto período e no grupo 17. Ok?